Bem-vindos ao podcast Viva a Vida com Fertilidade. Olá, bem-vindos a mais um podcast Viva a Vida com Fertilidade. Hoje vamos falar da função e da vantagem do farmacêutico e a farmácia comunitária nos tratamentos de portuguesa medicamente assistida. Antes de mais, agradecer ao Audax Isqueté por proporcionar este espaço para nós produzirmos o conteúdo Viva a Vida com Fertilidade. E quem está hoje connosco é a doutora Marta. Olá, doutora Marta. Olá, Miguel, boa tarde. Obrigado por aceitares aí o desafio de falarmos um bocadinho da função do farmacêutico e da farmácia comunitária nos tratamentos de portuguesa medicamente assistida. E queria um bocadinho saber a tua opinião. Como farmacêutica, quando aparece um doente à tua farmácia com uma prescrição de gonadotrofinas ou o que seja, qual é a tua primeira reação e o que é que costumas fazer? Pronto, então, antes de mais, obrigada pelo convite. Acho que isto é um tema extremamente importante para nós falarmos. Eu na farmácia, efetivamente, tenho tido várias experiências e acho que cada vez mais é importante nós darmos muito apoio às pessoas que chegam à farmácia a comprar este tipo de produtos. E a nossa maior preocupação neste momento é exatamente estarmos a apostar mais na formação das equipas. Sim. Para que quando chegam este tipo de prescrições à farmácia nós consigamos prestar o melhor apoio aos doentes que nos chegam. Essa é, neste momento, é a maior prioridade. Uma das coisas que nós vemos muitas vezes é os doentes, os casais, vêm à nossa consulta, têm o contacto com o médico, podem ou não ter o contacto com o enfermeiro e levam uma prescrição. E depois vão à farmácia. As farmácias perto dos centros de PMA, dos grandes centros, Lisboa, Porto e Coimbra, há farmácias já que os próprios centros, às vezes não recomendam, mas dizem, olha, esta farmácia costuma ter, tem mais sensibilidade. Um dos maiores problemas às vezes são aqueles doentes que são fora de Lisboa, que é a grande maioria, nem todos os doentes que fazem tratamentos são de Lisboa ou dos grandes centros, e então vão às vezes à farmácia do Redondo, à farmácia de Mora e com a prescrição, e essa parte da formação é importante. Uma das coisas que eu noto é que não é apenas a farmácia, não tem apenas a função de ir buscar lá um medicamento. Há muitas farmácias que participam neste processo todo e até ajudam nas administrações das gonadotrofinas. Sim, sem dúvida, não é? A farmácia já historicamente é conhecida por fazer um bocadinho de tudo e acaba por ser em muitos sítios, principalmente naqueles que estão mais distantes dos grandes centros, ser muitas vezes o primeiro apoio em termos de saúde que existe para os doentes e, portanto, sim, nós muitas vezes administramos efetivamente esse tipo de medicação porque as pessoas têm alguma reticência em fazer a prega, na aplicação, como é que devem fazer. Sim, sem dúvida. E, portanto, confiam sempre muito num profissional que poderá ser mais habilitado para também sentirem que a administração está a ser bem feita e que o tratamento vai correr melhor. Sim, muitas vezes. Estavas a falar que é importante o vosso contacto, principalmente nos sítios mais pequenos, a farmácia, a própria pessoa às vezes até conhece o diretor da farmácia, ou o farmacêutico, o pronome, tudo isso, não é? Como que em Lisboa, que entramos numa farmácia, às vezes há 15 pessoas a trabalhar na dinâmica toda da farmácia. Sim, nada a ver. E quando vão à farmácia, dizem, não há problema, às vezes saem da minha consulta e digo, eu conheço o farmacêutico, já vou ligar para ele encomendar, tudo isso. Sim. Acho que é um tema relevante aqui, antes de nós partirmos para os tipos de medicamentos que usamos na prescrição medicamente assistida, um bocadinho a logística do medicamento para vocês. Porque eu sei que há farmácias que têm alguma coisa em stock, há outras farmácias que não têm. Sim. Como é que vocês conseguem gerir e dar resposta? Tem tipo uma espécie de um algoritmo que dizem, olha, vendi X caixas desta, para o próximo mês vou encomendar. Como é que funciona a gestão? Hoje em dia as farmácias todas têm um sistema informático que já faz isso. Portanto, há 3 sistemas informáticos principais nas farmácias, sendo que aquele que é mais frequente é o Cifarma. E eles efetivamente fazem essa sugestão de compra, nós conseguimos gerir máximos e mínimos. Agora, neste caso estamos a falar de 2 problemas. O primeiro problema é o orçamento, porque estamos a falar de medicamentos caros, não é? Em termos de compra por parte da farmácia, e depois tem a ver muitas vezes com a rotatividade, porque muitas vezes são produtos que saem, principalmente em zonas mais afastadas dos grandes centros, saem uma vez de vez em quando e, portanto, temos a questão das validades associadas e, portanto, não é muito fácil as farmácias mais pequenas gerirem essa parte. Correto stock, ou seja, num mês uma pessoa faz o tratamento, faz os 10, 12 dias de estimulação e encomendou as 10 unidades, se forem unidosas ou as caixas, no mês seguinte ela já acabou o tratamento, já não vai encomendar novamente. Tal e qual. E pode não aparecer outro novo doente para fazer isso. Pronto, isso é relevante. A comparticipação que falaste é importante e a questão dos custos. Sim.
O medicamento, quando eu faço a prescrição, há uma portaria que, para os doentes que têm número do utente, é comparticipado em 69%. Certo. Vocês, quando encomendam, têm que pagar tudo sem comparticipação. Como é que funciona? Ou vocês conseguem pedir pagamento a posterior depois da receita? Não, o que é que acontece? Nós muitas vezes nesse tipo de produtos podemos efetivamente fazer aquilo que antigamente chamávamos de vendas suspensas. Sim, e que atualmente eu já às não vezes existe. Digo isso, às vezes preciso da receita, ou estou no bloco, ou não consigo. Sim. Olha, envia amanhã de manhã, mas vai e peça com venda suspensa. Isso já não existe? É assim, já não existe a venda suspensa enquanto figura, mas continua a ser possível fazer isso. Ou seja, esse reembolso a posteriori, normalmente tem um prazo de 1 mês para poder ser feito, é sempre possível de ajustar, sim. É que ainda é 69%. É uma diferença grande. Porque geralmente nos tratamentos, eu digo, há o custo do tratamento, na FIV, e depois geralmente são capazes de gastar na farmácia, dependendo dos protocolos de estimulação e na dose, 400 euros, facilmente atingem os 400 euros de custos. E já com comparticipação. Se vocês pagarem ao vosso fornecedor sem comparticipação, aquilo desgasta completamente a farmácia, porque não sabem, não conseguem nem controlar o estoque, nem ter a comparticipação. Por isso é que estavas a dizer que é difícil gerir. E depois há aqui outro tema importante, que os medicamentos, as farmácias têm margens regressivas, o que significa que há ali um ponto em que a partir de 50 euros sensivelmente, a farmácia tem uma margem muito pequenina nos medicamentos. Ou seja, este tipo de medicamentos são produtos que não só são muito caros, como dão muito pouca rentabilidade às farmácias e, portanto, isto falando numa perspectiva de gestão, acaba por ser menos aliciante de arriscar. Exatamente, já percebi. Pronto. Do que propriamente outros medicamentos, suplementos que seja, que não há tudo isso. Eu produzo conteúdo de podcast e também vejo outros podcasts. Então havia um de gestão em que falaram com um farmacêutico e que ele dizia: a minha farmácia, se eu só vendesse produtos de prescrição médica com participados, eu não consigo ter farmácia aberta. Certo. Ele disse mesmo isto no podcast de investimento e inovação. E eu disse, por acaso é verdade. Ele disse, eu não consigo ter, acho que ele tem 3 ou 4 farmácias, ele dizia, eu não consigo ter nenhuma farmácia aberta se só tivesse vendesse medicamentos de prescrição e com participados, porque as margens são muito reduzidas. Sim. E depois, para além disso, dentro das farmácias, não é estar aqui a fazer o esfredinho das farmácias, mas tenho amigos que são farmacêuticos, uns no interior, outros no Algarve. Depois há a questão das prevenções e das urgências. Exatamente. Que às vezes é preciso dar um farmacêutico a noite toda para atender uma doente, mas tem que andar, e isso tudo é tudo um custo associado sem dúvida. que não é fácil de gerir. Ele mesmo. Não é. Não é fácil e muitas vezes eu acho que as pessoas não têm essa percepção, não é? Não significa que não seja muitas vezes aquele gosto, no fundo, que já é inerente à profissão, mas sim, em termos financeiros acaba por ser mais difícil. Mas em termos de acessibilidade há um ponto importante e que eu acho que é importante referir, porque estou sempre a falar disto, que agora é um tema na ordem do dia. Existe uma linha telefónica. 1400? Exatamente. Funcionou muito bem. E eu dizia às doentes, na época do Covid, agora eu acho que aquilo funciona um bocadinho pior. Sério? Pior. Depende das coisas, mas sim. Pronto, eu acho que aquilo funcionou muito bem. Na época do Covid, as pessoas ligavam com a prescrição, davam o código da receita e diziam, olha, a farmácia que tem esta e tem esse estoque. Sim. E eles acho que automaticamente enviavam um aviso para vocês a dizer que ia alguém lá levantar. Sim. Atualmente já não tem tido tão bom feedback dos doentes, que eu divulgava muito o 1400 e já não. Mas sabes qual é o problema? Não. Eu passo a explicar. As farmácias estão com algumas limitações em termos de pessoal e, portanto, como no tempo do Covid nós tínhamos menos movimento, nós tínhamos mais facilidade em atender o telefone. Ok. Atualmente, como já temos mais movimento, felizmente já normalizou, muitas vezes como não temos muita gente e não temos, a grande maioria das farmácias não tem uma pessoa de back-office para estar a atender telefones, há essa dificuldade de atender o telefone e dizer, sim senhora, nós temos essa medicação, porque eles têm sempre de confirmar connosco. Por isso é que eles depois já vão ligar a confirmar e depois ligávamos a confirmar, faziam isso. É isso mesmo. Que eu próprio já usei. Sim. E faziam isso. Outra coisa, já que falaste dentro da estrutura da farmácia, geralmente há a pessoa especialista em ciências farmacêuticas, sim, que é o teu caso, e depois há o técnico de farmácia.
Sim, neste momento até há 3 categorias Sim. que estão ao balcão. Ok. Portanto, temos o farmacêutico, temos o técnico de farmácia que já é licenciado, Ok. e temos o técnico auxiliar de farmácia que são aqueles cursos de um ano mais ou menos, que é o equivalente ao antigo ajudante de farmácia, que fazia o registro de prática, para aí adiante. Mas, por exemplo, estes medicamentos de prescrição Sim. é só o farmacêutico que vende? Não qualquer pessoa pode vender com a supervisão do farmacêutico, ou seja, o farmacêutico tem que estar sempre presente caso haja dúvidas. É que eu fui ainda ontem, fui à farmácia comprar um medicamento probiótico para os miúdos que estavam com cólicas. Sim. E então, devia ser uma técnica de farmácia, perguntou, o que é que deseja? E eu disse, e ela, isso eu posso vender. E eu pensei, olha, aqui há uma divisão. São os técnicos auxiliares de farmácia, é por isso a última categoria. A última categoria pode vender os medicamentos não sujeitos à prescrição médica, exatamente. ou seja, de venda livre. Certo. Os outros 2 podem vender e o segundo com supervisão. Sim, exatamente. Tá sim. Olha, não sabia. Sim, eu sabia que havia diferença como utilizador. Sim. Mas é interessante perceber aí a estrutura. Claro. Agora, dentro da prescrição medicamente assistida, e o objetivo do podcast era falarmos quais são os medicamentos que nós prescrevemos. Sim. Não vou entrar aqui, já há vários podcasts em que explica tratamento de primeira linha, segunda linha, vou apenas falar só dos medicamentos. Por exemplo, nas gonadotrofinas existem várias no mercado. As gonadotrofinas são, a maioria é FSH recombinante, que é uma hormona produzida na hipófise, que estimula os ovários. E o que nós damos é exógeno, na barriguinha, e é tudo injetável. Exato. O mais comum é o Gonal, o Puregon, o Bénfula, depois há uma conjugada que é com FSH e LH, que é o Pergoveris, que é um novo no mercado. Há uma FSH de longa duração, que é um Enlova, que se dá, administra e depois passado de 5 a 7 dias volta-se ao reforço diário. E elas todas, há 3 formas de apresentação. Por exemplo, o Gonal, o Puregon e o Pergoveris é uma canetinha que a própria doente roda e administra. Sim. E a caixa já tem as agulhas, que depois trocam as agulhas, tudo isso. Vocês, quando, por exemplo, vendem uma dessas com caneta, eu acho que aquilo é semelhante aos diabéticos, não é? As canetas dos diabéticos, pelo menos exatamente. É uma comparação que eu costumo fazer. Vocês reforçam e explicam de rodar, a dose que o médico pretende e tudo isso. Qual é a dificuldade que vês que às vezes os doentes têm quando usam esse tipo de canetas? Notas alguma dificuldade? Então, noto 2 dificuldades, tanto do nosso lado como do lado do doente. Do lado do doente, era aquilo que eu tinha referido há bocado, que é muitas vezes aquela fobia das agulhas, de não se sentirem tão à vontade, acharem que podem falhar o tratamento e há muita pressão de não correr tão bem por causa disso e, portanto, daí muitas vezes pedirem-nos ajuda nesse sentido. E, por outro lado, nós, antes do Covid, tínhamos mesmo as próprias canetas de demonstração para poder mostrar ao balcão e poder explicar. Neste caso, muitas vezes, e agora como as embalagens vêm todas seladas, é mais difícil nós abrirmos e te explicarmos e tudo isso. E, portanto, o explicar no abstrato muitas vezes não é muito fácil. Era o ideal. Mas outra das coisas que falaste há pouco, se houvesse, nós temos esses kits das consultas e a própria consulta de enfermagem às vezes tem. Se os laboratórios fossem ter convosco e dessem esses kits e explicassem, fazessem uns workshops de explicar o tema e tudo isso, ajudava um bocadinho, porque dúvidas mais comuns é rodar, quando se roda, às vezes quando é que se volta para trás, imagina, numa dose de 225, passei 300, agora como é que eu rodo para trás? Será que vou perder líquido ou não? Ficam ali na dúvida. Exatamente. Depois a outra questão é a bolhinha de ar, se é para tirar ou se não é para tirar. Das canetas e outro tema que é, por exemplo, quando o Puregon sobra sempre um bocadinho de líquido. E então ficam sempre na dúvida, será que eu dei todo, será que não dei? E então às vezes ligam e é isso que às vezes o farmacêutico, que se tivesse, já soubesse e tivesse familiarizado com as canetas, fazia. A do Bénfula, eles têm várias apresentações, dose de 75, de 225, 300 e acho que até tem 450, que é muito raro usar. E tem unidoses, ou seja, uma caixinha tem uma caneta com uma agulha e é só administrar, e depois tem as das 5. Exatamente. Às vezes o que acontece é que eu prescrevo as de 5 e na farmácia só há de uma. Para aquele dia e diz, olha, as outras vêm no dia seguinte que eu já pedi ao distribuidor. E pedem-me, olha, podia mudar só a prescrição para ter a comparticipação. É uma coisa que às vezes vocês dizem mesmo que, e recomendam, eu às vezes tento e conseguimos facilitar esse tema, mas às vezes, mais uma vez, é que estamos a parar na gestão do estoque. A farmácia ter um custo de 5 canetas é diferente de no custo de uma caneta que dá para o imediato. Ninguém vai tomar 2 canetas de Bénfula um dia, é sempre uma por dia, por isso. Sem dúvida.
Outra das apresentações que já não é uma gonadotrofina de estimulação BFSH recombinante, tem a ver com ou fazer o trigger, que é com o Ovitrel, que é beta-HCG, ou então, para evitar o risco de hiperestimulação, é com o Decapeptil. E o Decapeptil tanto se usa como trigger, como se pode usar nos protocolos longos de estimulação. É raro usar. Geralmente, atualmente, 90% dos tratamentos são protocolos curtos, que é com o antagonista, que é o orgalutran ou cetrotide, que também é uma canetinha que se dá e é fácil dar essa. Sim. Às vezes o orgalutran queixam-se que a agulha é um bocadinho mais grossa e dá um bocadinho de alergia. Sim, fica é verdade, um bocadinho de reação. Sim, fica. Sim. Não é alergia, é reação. Pronto. Sim, sim. Mas quando se faz os protocolos longos, de agonista, usa-se o Decapeptil. Certo. O Decapeptil, a apresentação são 7 ampolas de pó e 7 ampolas de líquido. E tem que me escanear a partir. E aquilo, aí é que eu acho que vocês chateiam-vos de certeza para preparar Sim, e nós muitas vezes não temos a formação necessária para dar resposta. Pois, e isso eu acho que é uma limitação que não faz tanto sentido. Lá está. Sim. Outra das coisas que há farmácias que administram as gonadotrofinas e ajudam, há outras farmácias que não estão sensibilizadas para esse tema. Sim. Existe alguma regra, alguma recomendação da ordem para esse tema? Como é que... Não, é um vazio legal nesse caso concreto. Aquilo que nós temos atualmente é que efetivamente os farmacêuticos podem ter uma formação de administração de injetáveis. Que até não vocês as vacinas, da gripe. Exatamente. No Covid pensou-se em vocês fazerem nas farmácias a vacina do Covid e tudo isso, em grande escala. Pronto. Não, e também damos mesmo Voltaren e Helms, esse tipo de injetáveis também administramos. Agora, efetivamente, nesse caso, como estamos a falar de um procedimento relativamente simples, acaba por não haver grande risco. Por regra, são os farmacêuticos, obviamente, que ajudam os doentes nesse sentido, mas não há propriamente uma definição legal sobre essa administração. Acaba por ser uma ajuda que o farmacêutico dá de forma voluntária. Sim, de ajudar, como mais uma vez a função do farmacêutico da comunidade historicamente era a primeira linha. Exatamente. Para ajudar a população. Sim, e com o Decapeptil já é mais difícil, porque a própria caixa nem sequer tem as seringas nem as agulhas. Exatamente. E às vezes nós damos, mas outras vezes, ou quando eu prescrevo já a doente não está comigo, ou o que seja, e vai à farmácia. Sim. E na farmácia, eu sei que antigamente vocês tinham agulhas e seringas com mais facilidade. Certo. Isto também o que é que se passou para deixarem de ter? Procura, eu acho que tem tudo a ver um bocadinho com isso. A questão daqueles 2 anos, entre aspas, que nós tivemos assim um bocado mais parados, acho que mudou muito os hábitos e de alguma forma houve algumas coisas que se foram perdendo e que agora se estão a retomar. Portanto, eu acho que essa situação também vai começar a ficar regularizada novamente. A solução que faziam era as seringas das insulinas. Exatamente, porque é uma coisa que há sempre, que tem sempre procura e portanto acaba por ser a solução mais fácil. Pois, mas o que, por exemplo, no Decapeptil é, nos protocolos longos, é uma ampola de líquido e uma ampola de pó. Parte-se o líquido, aspira-se, injeta-se na de pó. Quando é para induzir o trigger, há quem faça com uma de líquido e 2 de pó, há quem faça com uma de líquido e 3 de pó. Varia de protocolo para protocolo, de doente para doente, do peso da própria doente, pronto, varia. E isso também causa algum constrangimento a própria doente andar a manipular líquidos e pós, não tem nada relacionado com a saúde. E então vê-se, eu às vezes divulgo vídeos, eu próprio faço vídeos, explico, mas, e outros temas relevantes é principalmente para o trigger, tanto o Ovitrel como o Decapeptil. É dado à noite, para a punção ser de manhã passadas das 35 horas, por isso é às 22 horas da noite, às 23 horas para ser às 11 da manhã, tudo isso. É preciso, as farmácias não estão abertas, principalmente ou é a farmácia de serviço que está de urgência, de prevenção, ou então as outras às 7 encerram a maioria delas. Em Lisboa agora já há farmácias 24 horas abertas. Sim. Mas não fazem esse tipo de serviço, a questão é essa. Essas Porquê? Porque qual é que é o problema? Mais uma vez, para esse tipo de serviço em concreto, tem de haver realmente um farmacêutico e especializado, portanto que tenha de ter essa formação de injetável, porque já estamos a falar de uma manipulação um bocadinho diferente, até para dar mais segurança e tudo isso, porque depois em termos de salvaguarda do farmacêutico também é importante ter essa formação e muitas vezes lá está, quem lá fica pode não ter essa formação, portanto é uma questão de sorte ao azar que é uma chatice. Sim, e depois também fica geralmente uma pessoa a assegurar todo o serviço que às vezes pode não ter a disponibilidade nem o tempo para sim, e muitas vezes é a porta fechada. Sim, também. Exatamente, eu tenho que fechar tudo isso. Sim, não é um serviço fácil e os centros de enfermagem desapareceram também. Sim, não é, mas
as pessoas depois habituam-se, 90% dos casais que fazem este tipo de tratamentos conseguem fazer isto sozinhos. Claro. Mas às vezes sentem-se com essas dificuldades, por isso é que eu convidei, porque sinto que a farmácia, há certas farmácias que são muito mais sensíveis para este tema, há outras que nem tanto. Mas parte um bocadinho da formação dentro das farmácias, e nem sequer é nossa, dos próprios laboratórios perceberem que dentro do sistema e do circuito dos casais de PMA existem as farmácias que podem ser um elo de ligação importante dentro do sistema. Sem dúvida, e até de formação, porque lá está, nesses casos, basta realmente haver uma pessoa que ao início explique como é que funciona para depois facilitar todo o procedimento. E se a própria farmácia, o farmacêutico não tem essa formação, acaba por estar ali um vazio, não é? E aumentar a probabilidade de erro na administração. Sem dúvida, claro que sim. Porque o médico explica, eventualmente a enfermeira explica, e depois o farmacêutico explica, são 3 pessoas a explicarem. É completamente diferente. Se toda a gente disser tudo o mesmo, a probabilidade das coisas correrem bem é muito superior. Claro que sim, claro que sim. E nestes casos ainda mais, não é? Porque estamos a falar de um caso em que as pessoas estão emocionalmente mais sensíveis, mais inseguras. Havia outra gonadotrofina que ainda não voltou para o mercado, que é o Menopur. Certo. Também era preciso andar aí a misturar e tudo isso. Entretanto, ela saiu do mercado, não sei se volta, se não volta, há uns biosimilares, fala-se, há quem diga, em Espanha existe um Menopur, acho que nem sequer se chama Menopur, mas é em formato de caneta. Sim. Não sei se vem em formato de caneta, há isso vários... era o ideal. Sim, mas o problema é que, e já me explicaram, que era, o preço é tão baixo do Menopur, ao incorporar uma caneta, o preço fica mais elevado. Certo. E como é como participar daquele valor, os próprios laboratórios não estão a investir e têm dificuldade em reintegrar com o custo todo da nova caneta, da nova apresentação. Certo. Por isso, pronto, ou seja, se surgisse no mercado, tinha que surgir a um preço muito mais elevado dos outros e ninguém ia consumir. Por isso aquilo está nessa fase, acho eu. O problema é sempre financeiro, não é? Pronto, porque existem, os biosimilares existem, há laboratórios disponíveis para investir, mas depois esta parte das comparticipações integrar, pronto, e depois demora algum tempo para integrar e para chegar ao consumidor final. Claro que sim. Mas era um Menopur. Não existe, uma das perguntas que fazem, principalmente aqueles casais que já fizeram vários tratamentos, arranja-me aí um protocolo, as injeções mais fortes que haja para ter mais eficácia, tudo isso. Não existe nenhuma gonadotrofina, e existe uma meta-análise da Cochrane sobre isso, que seja muito superior à outra ou que haja diferenças. E o que eles compararam é que foi tudo igual, seja uma ou seja outra. Varia um bocadinho de ciclo para ciclo. E a própria mulher, às vezes, num ciclo consegue 7 óvulos, num ciclo a seguir consegue 15. Às vezes com o mesmo medicamento. Por isso não é fácil conseguimos dizer, olha, vai correr muito bem com isto porque tivemos o feedback que esta gonadotrofina é melhor que a outra. Isso não existe. Ainda por cima, elas são todas certificadas. Se houvesse uma muito melhor que a outra, havia sempre uma vantagem, uma participação superior ou o que seja. Sim, claro que sim. Uma das coisas importantes é quem faz o primeiro tratamento é quem consegue ter mais informação. Por isso os casais percebem qual é a dose ideal depois do primeiro tratamento. Se no primeiro tratamento faz 150 unidades e tiveram 8 óvulos, sabemos que podemos aumentar a dose para 225 e ter mais óvulos. Certo. Às vezes a quantidade não quer dizer qualidade. O número ótimo que nós queremos é 12 a 15 óvulos, é o ideal. Mais do que isso depois pode também prejudicar a qualidade dos óvulos. Claro. Por isso, falámos das gonadotrofinas para estimular, falámos dos agonistas e antagonistas, falámos do trigger com o Ovitrel, que também é uma canetinha e que se dá toda. Suplementação da fase lútea. Sim. Geralmente o que fazemos é com progesterona, Progefic, do Faston, há vários no mercado e outras progesteronas no mercado. E às vezes, principalmente nos doentes, porque esse é medicamento assistida, fazem um injetável que é a enoxaparina. Certo. Naquelas mulheres com trombofilias, abortos de repetição, que têm indicação para fazer enoxaparina. A enoxaparina é um injetável que é um bocadinho diferente das outras, das gonadotrofinas. Sim. Provavelmente até tens mais doentes sem PMA a fazer enoxaparina do que propriamente a fazer os doentes de PMA. Sim, verdade. Porque a enoxaparina é usada nas pessoas mais velhas, com risco cardiovascular, risco trombótico, que o sangue fica mais líquido. Sim. Quando um casal ou alguém vai à tua farmácia e com uma prescrição de enoxaparina, quais são as recomendações que costumas dar? Recomendações em relação à enoxaparina. Primeiro, garantir que as pessoas sabem como é que devem administrar. Isso é fundamental. Depois, a questão de nós andarem sempre a mudar o local de administração por causa daquelas... dos hematomas. Exatamente. E que cuidados é que devem ter
quando efetivamente aparecem esses hematomas, para as pessoas também não dramatizarem, não abandonarem o tratamento, que isso é fundamental. E depois as interações medicamentosas, não é? Sim. Que é fundamental. Isso é importante. A forma da apresentação, aquilo é em seringas já pré-cheias, não é? Que depois tiramos a tampinha e depois administra-se. Certo. É só, não é caneta, não é preciso rodar nada, é só uma seringa já pré-cheia com a dose. Pronto, a dose varia geralmente e sempre com o peso da doente, se é a dose terapêutica ou a dose profilática, e administra-se. Às vezes, eu digo para pôr, como é que se chama aquilo? Um creme dos que os miúdos também fazem, dos hematomas. Há o Emla. Pronto, há o Emla e há outro, tipo batom, como é que se chama? Arnica. Pronto, há quem faça às vezes após a administração, coloca um bocadinho para evitar o hematoma e aquilo não melhora um bocadinho, mas é assim uma questão de sorte, e os próprios doentes dizem, há dias em que fico com hematoma, há outros dias que não fico, pronto, um bocadinho tudo isso. E enquanto as enoxaparinas, enquanto as gonadotrofinas faz uma dose de estimulação 10 a 15 dias, o máximo geralmente, as enoxas mantêm durante a gravidez. Claro, exatamente. E na gravidez aquilo depois também causa mais complicado, barriga grande, estar a administrar. Às vezes é mesmo a parte grávida não se conseguir mexer, e muitas vezes eles pedem-nos ajuda nesse sentido, porque depois primeiro já não sabem onde é que administrar, e depois a mobilidade já está reduzida. E então muitas vezes vêm também os pais, e isso por acaso era uma coisa engraçada, porque eu acho que nos cursos de preparação para o parto não se fala disso. Sim. E os pais também têm de saber fazer isso. E as gonadotrofinas às vezes são os próprios maridos a darem. Exatamente, das precisamente. É isso. Eu brinco com eles, agora vai-se vingar da mulher e dá as gonadotrofinas. Mas é verdade, mas é super importante. E é interessante que ficam mais sensíveis ao tema. Pronto. Também, exatamente. E o próprio marido no processo, e às vezes também sofre um bocadinho com isto, que ele diz, quando as coisas não correm bem, é que eu vejo ela injetar-se todos os dias, eu injetá-la todos os dias e não consigo. As taxas de sucesso de fertilidade é o que eu digo, o ser humano não se reproduz facilmente, sem tratamento, sem nada, é os 15, 18% por mês. Exato. Com tratamentos nós conseguimos atingir os 40, 50% nos melhores cenários, mais do que isso é difícil, por isso é que é preciso sensibilizar para o tema e explicar, mulheres mais velhas fazer tratamentos mais cedo, ou congelar os óvulos, do que estarmos às vezes a protelar o desejo de serem mães quando existem opções no mercado e tanto em instituições públicas como privadas. É verdade. Falei há pouco agora da preservação da fertilidade e a importância da carreira que nós dedicamos cada vez mais e pensamos em sermos pais após os 35, 38 anos com muita facilidade. Tudo isso. E tens tido provavelmente também na farmácia esse perfil de doentes que vai ter contigo e diz, olha, estou a congelar os óvulos porque ainda não sei se quer, às vezes nem sequer sabem se querem ser mães ou não, só querem ter ali uma espécie de um seguro de fertilidade e que congelam os óvulos. Uma das coisas que eu explico faz sentido fazer preservação da fertilidade em mulheres sem patologia nenhuma é antes dos 38, por exemplo, em mulheres com endometriose é antes dos 35. Quanto mais cedo melhor, e nós gostamos de ter os 12, 15 óvulos congelados. Mas a taxa não é 100%, ou seja, a pessoa pode estar a congelar os óvulos, mas quando usar tem 30 a 40% de chances de engravidar. Certo. E é uma coisa que convém cada vez nós estarmos mais receptivos a isso para estarmos integrados. Há uma coisa que me acontece também com os meus dentes, em que fazem os tratamentos, vão à mesma farmácia, porque depois criam a fidelização com a farmácia, fazem os medicamentos mesmo na gravidez, as vitaminas, às vezes o ferro que, na segunda fase da gravidez, que vão medir as tensões todas as semanas por causa da prevenção da pré-eclâmpsia e criam uma relação com a própria farmácia, o próprio farmacêutico. Verdade. E isso é giro, porque elas depois próprios veem a progressão disto. Há a farmácia e depois há também a senhora das análises, que é, por exemplo, da monitorização. Quando fazem é necessário fazer o estrogênio, a progesterona, a LH para ver os níveis. Sim. E há doentes depois engravidam e depois vão lá fazer as análises do primeiro, segundo trimestre com a PTGO e criam aquela relação. Por isso há uma relação que se cria do circuito dos doentes que é com o médico, o enfermeiro e depois a parte da farmácia e do laboratório onde fazem as análises. E é giro ver isso que nota-se, olha, é um sistema todo e um circuito que pode ser trabalhado e potenciado para termos melhores resultados. Completamente. E é das partes mais gratificantes do trabalho do farmacêutico, é precisamente essa ligação que existe à comunidade e às famílias, porque nós depois vemos os bebés a nascer, vemos os bebés a crescer, vão lá pesar os bebés, depois quando eles estão doentes, nós sabemos que eles estão doentes, ajudamos em vários processos, as cólicas, essas coisas todas, essa parte é claramente das coisas mais gratificantes. Por isso é que nós fomos para profissões focadas na saúde, porque vemos os resultados. É claro que
quando eu vejo uma beta positiva, um teste de gravidez positivo, envio uma foto do miúdo porque já nasceu e está a ser vigiado por outro médico, é gratificante e motiva-nos a continuar. Olha, é por isto que eu estou cá e me vou todos os dias. Tal e qual. É isso mesmo. E é giro ver essa ligação deste circuito todo dos doentes, porque esse é medicamento assistido tanto como depois com outros doentes de outras áreas. Sim. Na cardiologia também provavelmente também tens um circuito de cardiologia, da diabetes, tudo isso, porque Sim. cada vez mais a farmácia quer integrar um modelo do próprio doente e melhorar os cuidados de saúde para a população. Sim, eu acho que a única coisa que nos falta neste momento é, de alguma forma, estarmos todos abertos à comunicação, tanto o farmacêutico como o médico, estarmos à vontade. Há uma dúvida, liga-se para a farmácia, há uma dúvida, liga-se para o médico. Eu acho que isso tem mesmo de ser, é fundamental. Só temos todos a ganhar com isso, principalmente o doente. Exatamente, e para o bem do doente. Claro. Por isso, resumindo, falámos das gonadotrofinas, usadas na progressão medicamente assistida, dos triggers do orbital com decapeptil, e depois o outro injetável que se usa, que é a enoxaparina, para os doentes com trombofilias, abortos de repetição, falhas de implantação recorrentes, tudo isso. E a importância do farmacêutico neste modelo todo de PMA e depois até de gravidez e por aí adiante. Há assim mais algum tema assim relevante que queiras falar de importância do farmacêutico e da farmácia comunitária para na progressão medicamente assistida, ou achas que abordámos assim os temas todos? Eu acho que falámos tudo. Eu acho que cada vez mais temos de perceber que o farmacêutico tem de ajudar neste processo. É um processo que acontece cada vez mais vezes, não é? Por vários motivos, principalmente por essa questão da idade. E portanto, tem de se desmistificar e nós temos mesmo de perceber que temos de participar nesse processo. Sim. E outra das coisas que fiquei a perceber, e vou chatear os delegados e os laboratórios, que é formar a farmácia. A farmácia é importante. Eu sou consultor dos laboratórios, por isso uma das reuniões vou já dizer, olha, lá no vosso algoritmo que põe médico, enfermeiro, embriologista, que o embriologista também às vezes integra o próprio modelo, não se esquecerem dos farmacêuticos. Sim, porque muitas vezes é a primeira pessoa a quem eles vêm perguntar. É o mais fácil. E é um elo de ligação importante. Nós já demos vários exemplos hoje da importância. Olha, obrigado. Obrigada eu. Por participares no podcast. Boa sorte para os teus novos projetos. Obrigada. Vamos falando e, claro. E já sabes, alguma coisa que dúvidas que tenhas, dispõe, e vocês também, eu falo com a Marta se houverem alguma coisa. Obrigado a todos. Vejo-me no próximo podcast e vivam a vida com fertilidade.